Durante séculos, a Irlanda sempre foi considerada um dos países mais pobres da Europa. Mas então, algo extraordinário aconteceu e a economia irlandesa explodiu e hoje, a Irlanda se destaca como uma das nações mais ricas do mundo. É mais rica do que países como Suíça, Catar ou Kuwait. Por todos os relatos, a Irlanda está se saindo incrivelmente bem. No entanto, nem todos na Irlanda parecem concordar. Na verdade, impressionante 70% dos jovens estão considerando deixar o país, principalmente por causa da situação econômica. Mas como isso é possível? Por que os cidadãos de um dos países mais ricos estariam tão insatisfeitos com a economia? Bem, nem tudo sobre o sucesso econômico da Irlanda é como parece. A realidade é muito menos bonita do que parece do lado de fora. Uma vez que você começa a cavar mais fundo, a história de sucesso da Irlanda começa a desmoronar bastante rapidamente. Vamos entender um pouco do contexto por trás de como chegamos aqui. Essencialmente, durante a maior parte de sua história, a Irlanda tinha a reputação oposta do que possui hoje. Seja como parte do Reino Unido ou após obter independência, era considerada um país pobre, principalmente agrário, com uma economia subdesenvolvida dependente do comércio com o Reino Unido. Também havia uma forte tradição de pessoas tentando escapar da pobreza emigrando, o que também não ajudava a economia. No final da década de 1980, a Irlanda ainda estava atrás como um dos países mais pobres da Europa Ocidental. No entanto, finalmente encontrou sua fórmula secreta. Naquela época, a Irlanda havia se tornado membro da UE, um bloco de países que compartilham um único mercado. Isso significava que, como empresa, você poderia vender para todos os Estados-membros, mas só precisava pagar impostos em um deles. A Irlanda fez uma aposta ousada de que essa era a melhor maneira de transformar sua economia. Ela visava se tornar um polo para empresas estrangeiras interessadas em fazer negócios na UE, posicionando-se como sua residência oficial na Europa. Para conseguir isso, a Irlanda introduziu uma combinação de baixos impostos e subsídios econômicos. Logo depois, a aposta começou a dar resultados. Grandes empresas dos Estados Unidos como Dell, Microsoft e outras começaram a escolher a Irlanda como sua base oficial na Europa. Não porque seria um mercado importante, mas porque economizavam muito dinheiro em impostos. Os impostos que a Irlanda conseguiu arrecadar desencadearam um boom que a economia irlandesa nunca tinha visto antes. Na década de 1990 e 2000, estava crescendo tão rapidamente quanto economias como Singapura ou Coreia do Sul, ganhando o apelido de O Tigre Celta. No entanto, em 2008, a Irlanda foi duramente atingida pela crise econômica global. A resposta irlandesa foi intensificar essa estratégia. Impostos baixos se tornaram quase impostos zero, e a Irlanda basicamente se tornou um paraíso fiscal global. As condições eram tão favoráveis que muitas empresas dos Estados Unidos começaram a tributar seus lucros globais inteiros na Irlanda, onde pagavam quase nada. A Irlanda ainda conseguia uma fatia muito pequena de um bolo gigantesco. Ela emergiu da crise como uma fênix celta, crescendo mais rápido do que nunca e superando praticamente todos. Ao contrário da maior parte de sua história, a população da Irlanda agora estava crescendo, pois as pessoas não estavam mais saindo. Em vez disso, muitos trabalhadores de tecnologia altamente remunerados estavam chegando para trabalhar em grandes empresas de tecnologia. A Irlanda desfrutava de sua reputação como o novo Vale do Silício europeu e um milagre econômico. Mas aqui está o paradoxo: se está se saindo tão bem, então por que tantas pessoas querem sair? Bem, enquanto toda a história de sucesso da Irlanda parece incrível na superfície, com uma olhada mais próxima, começa a se desfazer rapidamente. Então, aqui está o que está acontecendo. No ano passado, uma pesquisa mostrou que 7 em cada 10 irlandeses entre 18 e 24 anos estão considerando deixar permanentemente o país porque não estão satisfeitos com a qualidade de vida. Uma grande razão para isso é que, há alguns anos, a Irlanda vem lidando com uma crise habitacional notoriamente ruim. Embora não esteja sozinha em enfrentar tais problemas, a situação irlandesa é especialmente grave. O problema é que a Irlanda tem uma combinação particularmente ruim de políticas governamentais que tornam muito difícil para os construtores desenvolver qualquer tipo de habitação urbana densa.
Como resultado, a Irlanda tem uma escassez crítica de moradias, o que naturalmente significa que a moradia é ou inacessível ou completamente inacessível para a maioria das pessoas. Apenas um ano atrás, apenas 851 propriedades para alugar estavam listadas em todo o país de 5,1 milhões de pessoas. Isso resultou em cenas bizarras, como centenas de pessoas fazendo fila nas ruas de Dublin, tentando ver um apartamento disponível para alugar. Apesar do fato de que a crise habitacional vem ocorrendo há vários anos e apesar de inúmeros protestos e promessas, o governo não conseguiu realmente abordá-la de forma eficaz. No entanto, a habitação é apenas um exemplo de um problema mais amplo. O fato é que a Irlanda é, de muitas maneiras, um país surpreendentemente mal administrado. Está falhando na construção de infraestrutura básica e na gestão de serviços públicos essenciais, e isso vem acontecendo há anos. A Irlanda tem lutado para construir estradas e infraestrutura energética, e seu sistema nacional de saúde está em uma crise perpétua. Está constantemente superlotado, subfinanciado, e seus médicos estão saindo para outros países de língua inglesa. Agora, é claro, a Irlanda não é o único país lidando com esses problemas, mas há um contraste gritante entre o registro econômico da Irlanda, sua reputação brilhante, e a realidade no terreno. Então, como a Irlanda tem um registro tão fantástico no papel, mas a realidade parece não corresponder a ele? Bem, a explicação desse paradoxo pode ser que a Irlanda não seja realmente tão rica quanto parece, e o todo milagre irlandês pode não ser tão real quanto parece. Obviamente, a Irlanda tem um PIB per capita extremamente alto, que é de longe o indicador mais comumente usado para avaliar o desempenho econômico de um país. Olhando apenas para esse número, realmente parece que a economia irlandesa está muito à frente de todos os outros. No entanto, se olharmos para diferentes estatísticas, as coisas começam a parecer um tanto estranhas muito rapidamente. Por exemplo, tem um salário médio bastante alto, mas não é nem de perto tão alto quanto deveria ser considerando seu PIB. O salário médio irlandês é menor do que na maioria dos países escandinavos e semelhante ao salário médio em países como Holanda, Bélgica ou Áustria. Exceto que o PIB per capita desses países é praticamente a metade do da Irlanda. Outras estatísticas mostram uma tendência semelhante. A renda disponível das famílias, que basicamente mede quanto dinheiro as pessoas realmente têm à disposição, a Irlanda ocupa o 17º lugar, abaixo da média da União Europeia. Em outras palavras, há uma grande lacuna entre os dados que mostram o quão rica a Irlanda é e quão rica as pessoas realmente são. Mas por quê? Bem, de acordo com uma teoria amplamente reconhecida por muitos economistas, que embora fortemente contestada pelo governo irlandês, a Irlanda não é nem de longe tão rica quanto parece no papel. As estatísticas do PIB irlandês são maciçamente infladas a ponto de não refletirem realmente a realidade. Isso ocorre porque o PIB da Irlanda é principalmente impulsionado por corporações globais transferindo seus lucros para a Irlanda, lucros que não foram obtidos na Irlanda por empresas que não são irlandesas. Esses lucros são retirados do país sem nunca entrar na economia irlandesa. Esse fenômeno foi apelidado de economia do duende ou uma economia onde o PIB do país não diz absolutamente nada sobre quão rica ou pobre o país realmente é. Na realidade, a Irlanda dificilmente poderia ser chamada de país rico. Em vez disso, o resultado do modelo econômico específico da Irlanda poderia ser chamado de um conto de duas Irlandas ou uma rica e outra pobre. Embora possa parecer diferente pelas estatísticas do PIB, o irlandês médio não trabalha como desenvolvedor de software para o Google. Essas empresas empregam apenas uma pequena fração da força de trabalho irlandesa. Em vez disso, elas dependem de trabalhadores altamente qualificados que vêm para a Irlanda do exterior. Esses trabalhadores altamente remunerados ajudam a inflar os preços, mas a maioria das pessoas trabalha na economia interna irlandesa, que não tem nada a ver com as grandes empresas de tecnologia, e ganham muito menos dinheiro. A imagem glamourosa da Irlanda rica muitas vezes obscurece a realidade cotidiana da maioria das pessoas na Irlanda pobre, que permanece em grande parte invisível. A contabilidade enganosa também mascara muitas deficiências na economia irlandesa que, de outra forma, seriam prontamente reconhecidas e preocupantes. Por exemplo, embora a Irlanda tenha uma das maiores dívidas nacionais do mundo, isso muitas vezes passa despercebido devido ao alto PIB do país.
Assim, superficialmente, a Irlanda parece estar indo bem, mas uma análise mais aprofundada revela que a situação não é tão positiva quanto parece. Até agora, a Irlanda tem conseguido esconder a verdadeira natureza de seu suposto milagre econômico, mas isso pode não durar muito mais tempo. A luta contra os paraísos fiscais está aumentando, e seus dias de arrecadação de impostos de gigantes estrangeiros podem estar terminando em breve,